Boa noite, meus irmãos. Boa noite, povo santo de Deus, amada Igreja de Cristo. Quero pensar com vocês hoje o tema: vida cristã é andar na luz e não em trevas. Vai ser parte 1. Na próxima semana, à noite, nós iremos concluir essa parte, essa temática que Paulo está falando no capítulo 5. Vamos orar e pedir a Deus que me dê graça. Mais uma vez, Senhor, teus servos já oraram e eu mais uma vez me curvo diante de Ti. Crendo que preciso que o Senhor me dirija. Então, Senhor, eu me esconda debaixo das Tuas asas como cantamos. E que, ao comunicar a Tua palavra, Senhor, os corações se abram e nossos irmãos sejam edificados. Edifica a mim também, Senhor. Nós Te rogamos no nome de Cristo. Amém. No dia 21 de outubro de 1879, Thomas Edison mudaria a história da humanidade. No que tange à industrialização, à medicina, a indústria também cinematográfica sofreria grandes avanços, diversos ramos do conhecimento também. Esta data ficou marcada na história humana, porque foi neste dia em que Thomas Edison, ele consegue, depois de mais de 1000 tentativas, ou depois de mais de 1000 invenções mal sucedidas, e Thomas Edison dizia que não eram fracassos, que não eram falhas, ele dizia que eram descobertas, era mais uma descoberta. Ele conseguiu entregar ao mundo a lâmpada incandescente. Ele conseguiu fazer esta lâmpada brilhar por 48 horas seguidas. E foi realmente um avanço, porque antes de Thomas Edison, outros cientistas, outros estudiosos, outros pesquisadores tentaram, mas não conseguiram este feito. Edison conseguiu, e com o seu feito ele disparou um gatilho na humanidade sem precedentes. A história humana mudaria. Eu posso afirmar, ou eu posso imaginar que Thomas Edison não tinha exatamente todos os detalhes, ou ele não tinha ao certo quanto benefício esta invenção causaria. Que os anos de pesquisa e estudo que ele teve, que ele fez, iria produzir ou iria proporcionar tal avanço. Ele sabia que estava diante de uma grande invenção. Uma invenção que revolucionaria o mundo, mas todavia, penso eu, que ele não tinha toda a compreensão, ele não tinha todos os predicativos possíveis. Este processo e os benefícios que isso lhe traria ao mundo. E eu e você sabemos o quanto é importante a luz. A luz dos nossos dias, a gente normalmente não nos aventuramos a caminhar em lugares inóspitos, a gente não se aventura a fazer isso. Em locais públicos que não tem iluminação pública, a gente não gosta de fazer isso, a gente teme o que esteja escondido ali. E a gente não vai. Geralmente a gente gosta de ir para os lugares onde tem luminosidade, porque nos traz mais segurança. Nos transmite mais confiança. E a gente não gosta também de apagões. A gente não gosta de apagão. E quando eles acontecem, quando o fornecimento de energia é cortado, a energia elétrica, a nossa vida vira de perna cabeça. De ponta cabeça. É completamente modificado. Nós nos atrasamos, o nosso trabalho fica atrasado, a produção para. O comércio, os hospitais, as escolas, tudo temem ficar sem eletricidade, tudo temem ficar sem energia, sem luz. E geralmente estas instituições vão se precavendo, eles criam mecanismos, eles criam no breaks, eles fazem outros tipos de
alternativos de fornecimento de energia. Um exemplo é a energia solar, que está em crescimento hoje. Tudo para não ficar sem luz, sem energia. O ponto é, a humanidade não consegue mais viver sem isso. O nosso cotidiano não pode mais ficar sem a eletricidade, não pode mais ficar sem a luz, digamos, sem a lâmpada de Thomas Edison. Imagine você, homem, como é que você faria para chegar no seu trabalho? Sem a energia dos combustíveis, sem a eletricidade que move o ônibus, o metrô, como é que você ia chegar com a sua motocicleta? Aí você pode me dizer, pastor, eu poderia ir andando, eu vou correndo, não tem problema. Eu digo, tudo bem, é um meio, é um caminho também, mas você sabe muito bem que muitas vezes não tem condições de fazer isso. Você tem que cruzar a cidade. Como é que você vai fazer isso todos os dias, sem chegar atrasado, sem perder o rendimento? Você precisa da luz, você precisa da eletricidade. Imagine também a manutenção dos alimentos, a geladeira, os freezers, ar-condicionados, banho quente. A gente quer banho quente no frio. Aparelhos para estudos, aparelhos domésticos, hospitalares, equipamentos do nosso cotidiano. Irmãos, a gente tem que admitir, precisamos da luz, precisamos da eletricidade, precisamos da energia. Agora imagine a sua vida espiritual. Imagine você na sua vida espiritual sem ser banhada pela luz. A nossa vida, ela está em luz ou está em trevas? Paulo não viveu no tempo da tecnologia, Paulo não viu os avanços tecnológicos e nem mesmo ele conviveu com os inventos de Thomas Edison. Thomas Edison não fez somente a lâmpada, ele fez tantas coisas que nos ajudam até hoje. Por exemplo, o microfone. Ele começou esse projeto, que foi se aperfeiçoando há muito tempo, e a gente sabe que é um instrumento muito positivo para comunicar. Através do microfone, a nossa voz é propagada e é alcançada aos ouvidos de pessoas que estão distantes. Outra coisa que Thomas Edison começou, o mimeógrafo, que Klein usou muito. Né, Klein? Hoje eu estou perseguindo Klein. Não usou, não? Aquele aparelhinho que fazia para reproduzir em massa, ele começou. Hoje não, hoje a gente tem a impressora, tecnologias, que a gente não mais precisa dessas coisas. Entretanto, o que Paulo está querendo nos apresentar aqui, irmãos? Mostrar aos seus irmãos que a vida na luz é necessária para a glória de Deus. Por que a glória de Deus? Porque Ele nos iluminou. Esta luz está brilhando dentro de você? Dentro do crente? Ou ela já se apagou? Porque não foi produto de homens esta luz dentro de você. Não foi uma invenção de um imaginador humano, foi obra do Espírito Santo. Abram por favor o texto de Efésios capítulo 5, versículo 3 ao versículo 14, é um texto grande. Vamos pedir a Deus que nos dê graça para a gente chegar até os finalmente. Vá ficando de pé quando você for achando. Porque nós jazíamos em trevas, irmãos, mas nos raiou a luz do Evangelho. E hoje é o nosso dever andar em luz. Diz o texto santo: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente,
ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejas participante com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filho da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém. Podeis assentar. Os que vivem de maneira tenebrosa não terão parte com o pai e com o filho. Paulo começa falando essas coisas. Os que vivem de maneira tenebrosa não terão parte com o pai e com o filho. Isso é muito explícito aqui nos primeiros versículos 3, 4 e 5. Nós vamos ver, irmãos, com riqueza de detalhes, e como Paulo vai pontuando aos seus irmãos comportamentos que nós não podemos ter em nossa vida cristã. Nós, como verdadeiros crentes, precisamos andar na luz. E ele começa dizendo no verso 3, põe os olhinhos no texto, verso 3: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Paulo começa utilizando a expressão aqui, porneia. Impudicícia significa isso. No original é a palavra porneia. Porneia é de onde vem a palavra pornografia. Então você já vai começar a ver que a conversa hoje aqui não é fácil. Paulo está dizendo que a pornografia, ou seja, toda a prática imoral, toda a imoralidade sexual, e nesta conta, meus irmãos, porneia, nesta conta está todo tipo de fornicação, estão todo tipo de prostituição, adultério entra nessa conta, lascívia, pedofilia, zoofilia ou bestialismo, incesto, sodomia, homossexualidade e tantas outras práticas. Paulo chama aqui no texto, olha o texto, ele chama de toda sorte de impureza ou cobiça. Irmãos, Paulo está dizendo que estas práticas, ponha bem atenção aí no texto, estas práticas conduzem os homens a um viver que desagrada a Deus. Ele diz, nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos. Estas práticas não podem permanecer no meio do povo de Deus. Paulo está dizendo que esta forma de viver não nos pertence. Não convém aos santos. Você é santo, você é uma santa de Deus. A vida nesta prática de pornografia é uma vida apodrecida pelo pecado. Você que é seduzido, seduzida por sites pornográficos, você que visita sites pornográficos ou que está numa ambiência de sala de bate-papos pornográficos,
Ei, irmão, aí não é o seu lugar. Paulo está chamando a atenção dos nossos irmãos, dos seus irmãos, nossa atenção ao trato da vida moral. A vida cristã tem que ser uma vida iluminada e ilibada na área moral. Então, meu irmão, eu quero fazer uma aplicação para você que está no seu casamento, no seu namoro, no seu relacionamento. Você precisa da luz de Deus nesta relação. A Escritura Sagrada nos diz muito bem como nós devemos viver. O crente não pode e não está autorizado pelas Escrituras a viver a imoralidade sexual. Você no seu casamento não está autorizado a viver biblicamente, a Bíblia não lhe orienta a isso, a viver em práticas perniciosas com seu cônjuge. Você não pode usar aquele discurso, aquela filosofia barata e perniciosa de que em quatro paredes tudo pode. Irmão, não cabe a nós crentes. É um discurso vazio, é um discurso do mundo, é um discurso de trevas. Meu irmão, minha irmã, você que está namorando, também a Bíblia não lhe orienta, a Bíblia não lhe autoriza que você viva a impudicícia, a porneia. Você não pode viver na fornicação. Pregar expositivamente é bom por isso, porque o pastor não está dando recado a ninguém. Eu estou seguindo o fluxo do texto. E hoje a conversa é essa. Eu não estou aqui dando recado direto para ninguém. O meu intuito é que o Espírito Santo alcance você. Se caso você esteja nessa vida, chegou a hora de você se arrepender dos seus pecados. Seja você casado, seja você que está namorando. Então vai mais uma aplicativa para você. Vigie os beijos exagerados. Ó, meu irmão, minha irmã. Os abraços sem limites. Cuidado com o estar sozinho. Na verdade, aliás, o conselho é que você nunca fique sozinho. Vai chegar o dia, meu irmão, em que você vai ficar sozinho com sua amada, com seu amado. Vai chegar este dia, e este dia vai ser no dia do seu casamento. E nesse dia será o dia da sua bênção. Será um dia de vitória, de conquista para você. Mas até lá não é tempo de estar só. É tempo de estar só com Deus em oração. Santificando a relação, apresentando o romance a Deus. E não dando lugar ao diabo, como Paulo já nos falou nessa própria carta. Então, meus irmãos, não se ponham à prova, não se coloque à disposição da tentação, tanto casado como namorado. Nós não podemos nos colocar à prova, nós temos que reconhecer que somos homens e fracos e pecadores e pensos a estas coisas. Não pense que você é o Superman. Não se aproxime do fogo, você vai se queimar. Não entre no turbilhão, você não tem como se estabilizar dentro dele. Você não precisa viver se escondendo, você não deve viver pecando. Ou seja, confesse o seu pecado, abandone o seu pecado e viva uma vida transparente. Uma vida de luz com o seu namorado, com o seu marido, com a sua esposa. No verso 4, Paulo continua dizendo, põe os olhinhos no texto. Nem conversa torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, estas coisas essas inconvenientes. Palavra torpe aqui, irmão, no original significa obscenidade. Paulo está dizendo, meus filhos, não sejam obscenos. Não sejam obscenos no falar. Não tenham conversas imorais. A moralidade tem que habitar nos seus lábios. Não sejam indecentes na fala.
Não seja indecente na fala com a sua noiva. Não seja indecente na fala com a sua mulher, com o seu marido, com a sua namorada. Por favor, pelo amor de Deus. Palavra torpe não deve estar no nosso vocabulário. Paulo está dizendo que essas palavras, elas são como chocarrices. Paulo está dizendo que você não deve tê-las na sua boca. Isso não deve existir em você. O que são essas chocarrices? Mesmo aquelas piadinhas que você, às vezes, é tentado a falar. Não dê seus lábios a estas coisas. Palavras de duplos sentidos, conversas de duplos sentidos. É como que Paulo estivesse dizendo aqui para os nossos irmãos: tenham cuidado com as conversas paralelas no meio dos relacionamentos. Não somente no meio dos relacionamentos, mas também em outro lugar. Às vezes não é na ambiência do casamento, do namoro, mas que com as amizades. Tome cuidado com o que está na sua boca. Tome cuidado com o que sai dos seus lábios. Paulo diz, olha o texto, final do verso 4. Antes, pelo contrário, ações de graça. Isso é o que deve existir na nossa boca, nos nossos lábios, daqueles que andam na luz. Ações de graças, ou seja, palavras que agradam a Deus. Palavras que bendizem ao Senhor, de um coração contente com Deus. De um homem iluminado, agradecido a Deus por tudo que se passa em sua vida. Será que na sua relação você tem como agradecer a Deus a forma como você tem se comportado? A palavra aqui no grego, que foi traduzida para nós como ações de graça, é aquela palavra que a gente conhece, Eucaristia. Já ouviu essa palavra? Que o católico usa muito? Que significa, neste contexto aqui, aquele cujo está marcado pelo modo gentil e agradável de coração, de que recebe tudo de Deus de bom grato. Agradecido por quê, meus irmãos? Lógico, é óbvio, pelo que Cristo fez por ele. Este é o conselho de Paulo aos seus leitores. No verso 5, Paulo agora categoricamente deixa explícito qual é o fim da imoralidade. Sabei, pois, isso: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Isso é estarrecedor, é aterrador isso. Leia-se aqui, o imoral, o fornicador, não tem parte no meio do povo de Deus, no meio do reino de Deus. E continente significa pornos, porque a tradução foi colocada em continente, mas lá no original, quando você pesquisa, o nome aí é pornos, pornografia, o pornógrafo, o fornicador, o imoral, não terá parte no reino de Deus. Os que andam na luz não podem estar nesta categoria, não nos pertencem a esta categoria. Devemos buscar a santidade, nós não podemos viver imoralmente. Estes homens que vivem nas trevas, na imoralidade, que têm a pornografia como o seu Deus, como a sua cobiça. Cobiça aqui que Paulo está falando no texto, não é cobiçar dinheiro, é cobiçar o desejo imoral. Paulo está dizendo que esses homens que cobiçam, eles não terão parte no reino celestial. Os que vivem assim recebem já no seu próprio corpo o julgamento de Deus. Quantas doenças venéreas acontecem aí no mundo por causa da imoralidade sexual? É Deus julgando a humanidade por causa do pecado desenfreado nesta área. Deus está lhe privando, meu irmão, e lhe chamando a ter uma vida santa e iluminada na área moral.
Nenhum de nós, a começar de mim, não pode perder a atenção disso aqui hoje. Porque, meus amados, a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. No verso 6, 7 e 8, é a continuação da exortação aos seus irmãos. Ele pede para que os irmãos tenham cuidado com as ilusões que há nas palavras daqueles que não são de Deus. E o futuro que aguardam aqueles que vivem na prática da perniciosidade. Verso 6 diz assim: ninguém vos engane com as palavras, com palavras vãs. Porque por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ninguém vos engane. O conselho aqui que Paulo está dando aos nossos irmãos é: fique alerta para que vocês não sejam ludibriados. Sabe como muitas vezes você é ludibriado? Quando você está passando noite em claro, futucando a internet, e aí aparece uma coisa lá e te seduz. Quando você deveria estar acordado orando ou lendo a Bíblia, você está futucando a internet. Você pode até começar vendo algum programa, alguma coisa que te dá atenção. O diabo está ao redor, irmãos. E ele joga o anzol. E muitas vezes você cai como um peixinho. É ludibriado, defraudado nessa hora, enganado, levado por ilusões, é passageiro, e quando você acaba, você fica mal, você fica triste, você não consegue nem olhar para Deus, você viu que não valeu nada. E aí depois você vai ter que ficar juntando os caquinhos. Meus irmãos, quem anda na luz não vive assim. Não deixe que estas coisas defraudem a sua fé. Você já venceu estas coisas em Cristo. Outrora você estava entregue nisso e sujo nisso. Cristo te lavou, te purificou. Não cabe a mim e a você esta vida, não. A gente não pode vir aqui transvestido de crente e ser um demônio na madrugada. A gente não pode chorar aqui diante de Deus cantando o hino e depois ter que chorar porque está nesta prática miserável. Meu irmão, fuja disso. Você é santo, você é santa. Essas coisas é importante falar na igreja, mas em muito lugar não se fala, porque teme de ofender alguém. Paulo não se via ofendendo ninguém, muito pelo contrário, o desejo dele era ver a igreja Efésia, ou a igreja na Ásia, triunfante, brilhante, reluzente, em luz. Os homens que têm estas práticas e que vivem nestas práticas, nestas chocarrices, transvestidas de trivialidade, porque eles dizem que é trivial, eles dizem que é comum. Os pais pegam os pequeninos e envolvem eles nessas coisas, levam para bordéis, dizem que o filho tem que ter relação antes, tem que conhecer. Não é estas coisas que afirma o homem, mas é a lei de Deus, é a palavra de Deus, é a vida santa. Não são estas coisas que você vê a imoralidade nas músicas, defamando a mulher que Deus criou, perfeita. Não fazemos parte destas coisas, denunciamos estas coisas. Não é trivial para o crente, não é o trivial para a vida cristã. Porque a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência, porque ouvem, eles sabem que Deus não se agrada, eles sabem que Deus não aceita isso. Você sabe que Deus não se agrada dessa sua prática, você sabe que Deus condena. Cuidado para que a ira de Deus não venha sobre você.
Essas coisas vêm e aparecem na nossa vida como ilusionistas espirituais. Elas vêm para tirar nosso coração de Deus, para nos afastar de Deus e nos jogar para a ira de Deus. Veja o verso 7 e 8 agora. Portanto, não sejais participante com elas. Portanto, não sejais participante com ela. O conselho é mais ou menos esse aqui: nu e cru. Não acompanhe os atos deles, para que vocês não os acompanhem no inferno. É mais ou menos isso. Verso 8: Pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai na luz como filhos da luz. Não se trata de perda de salvação, não se trata disso. Aliás, nem mesmo isso passa perto. O que Paulo está dizendo e recomendando aos seus irmãos aqui é que todos os irmãos um dia estavam em trevas, estavam como os ímpios, mas agora eles são filhos da luz. O proceder é outro, o comportamento é outro. Você não se pertence mais, seus valores são outros. A expressão, porém andais na luz, comunica aos nossos irmãos que agora eles estão unidos a Cristo. A sua vida agora é outra, seus valores agora são outros. Seu valor é Cristo, é a luz de Cristo. O Espírito Santo apartou a sua vida das trevas e te religou outra vez com Deus. Glorifique a Deus com a sua vida. Andai como filho na luz. Veja agora o verso 7, 9 e 10. No verso 9 e 10, meus irmãos, o autor sagrado nos diz que os filhos da luz frutificam e seus frutos são agradáveis a Deus. Olha o que ele diz: porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. A ideia aqui é o seguinte: os filhos da luz, andando na luz, entendem que suas ações geram frutos, estão ligados a Cristo. Suas ações, suas palavras advêm do próprio Cristo. Eles não falam por si mesmos, não vivem por si mesmos. Têm o discernimento. Eles sabem que a sua vida precisa ser banhada pela luz, então ele se aproxima da luz, ele corre para a luz. Ele vai escrutinando a sua vida e ele vai vendo se sua vida está iluminada. Ele preocupa-se com isso. Quer viver em toda a bondade, toda a justiça de Deus. Ele anseia em viver em toda a verdade de Deus. Ele quer ser achado por Deus com um viver piedoso. Paulo está falando isso para os seus irmãos, não para apertá-los no chão, mas para edificá-los, para dizer: procurem ter uma vida que glorifique a Deus, procura ter uma vida piedosa. Eu estou te dizendo isso, meu irmão, e te encorajando, como Paulo, tenha uma vida piedosa, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não prove da imoralidade, prove da graça de Deus. Esses crentes piedosos, pelo fato de estarem em Cristo, colhem do próprio Senhor todas as delícias de Cristo. E sempre comprovam que é melhor estar na santidade, porque isto satisfaz a Deus. A vida de quem anda na luz satisfaz a Deus. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, verdade e justiça. Isso aqui me traz uma reflexão também, nos traz um pensamento. Essa palavrinha aqui, fruto, foi traduzido apenas fruto. Mas no original tem fruto do Espírito. Paulo escreveu assim: pois o fruto do Espírito no original. Ou seja, esta vida que glorifica a Deus e que vive em luz triunfante é obra do Espírito Santo, agindo no seu coração. Você pode viver assim. Você já tem o Espírito Santo em você. Amém? Verso 11 ao 14.
Nosso apóstolo vai advertir os crentes a não serem achados reprovados e a não se associarem ao pecado da imoralidade. E que toda a vergonha dos homens que vivem na imoralidade deve ser expostas, deve ser condenadas pela luz. E isso será para a própria vergonha deles. Olha o texto, verso 11. E não sejais cúmplice das obras infrutíferas das trevas, antes reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, escondidos, o só referir é vergonha. Paulo está dizendo para os seus irmãos, não sejam cúmplices destas coisas, do contrário, reprove. Não aceite. O reprovar aqui, meus irmãos, fale discursadamente que você não aceita, que você não vive, que isso não lhe pertence. Tenha isso, o discurso dos seus lábios. Você não deve viver uma vida nociva. Eles estão gerando lá fora obras inúteis, obras infrutíferas das trevas. Ou seja, aquilo que é nocivo, você não deve viver para isso. Veja o verso 13 agora. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. O intuito de Paulo aqui nesse versículo, com seus irmãos, é que eles manifestem a verdadeira luz que há neles, aos homens que andam em trevas. Só por meio da luz é que Cristo é conhecido, a luz do Evangelho, a luz da palavra. E somente por meio da luz é que eles serão iluminados e reconhecerão a sua imoralidade. E o quanto eles precisam de transformação. Eles não podem, enfim, enxergar o seu aspecto deplorável. Eles não podem se ver. Por isso, você deve denunciar o pecado e apresentar-lhes o Evangelho. E aí, eles terão a oportunidade de serem iluminados também. O verso 14 diz: pelo que desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Aqui, meus irmãos, os estudiosos, quando eu estava estudando, eles pensam que Paulo tinha em mente Isaías 60, versículo 1, que diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece a resplandecência do Senhor, e a sua glória vem sobre ti. Eles também pensam que Paulo tinha em mente Isaías 9, 2, que diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Os nossos amados estudiosos pensaram estas coisas, mas a gente não pode afirmar, porque o que Paulo diz não é ipsilitri, o que está escrito no Velho Testamento. Mas apesar disso, talvez tenha sido um discurso poético também, porque esse texto parece que eles cantavam quando estavam juntos, como igreja. Quando um irmão se convertia, eles cantavam juntos isso: desperta tu que dormes, levanta-te, porque Cristo te resplandecerá. Se Paulo tinha em mente os textos do Velho Testamento, ou se isso era apenas uma música cantada para receber novos irmãos, o fato é o desejo de um viver iluminado, o desejo de uma vida triunfante em Cristo. É isso que eu e você devemos ter e cuidar. Quero aplicar com vocês os seguintes aspectos para a gente finalizar. Viva como um filho ou uma filha, cuide da sua reputação.
Viva como um filho ou como uma filha de Deus e cuide da sua reputação. Você já sabe que trevas na Bíblia significa pecado e que luz fala de Cristo, fala de uma vida santa. Então viva a vida de purificação. Viva uma vida de santificação. Você não pode ficar tentado o tempo inteiro. Você não pode viver imoralidade o tempo inteiro. Você não pode levar uma vida dúbia. Você não pode parecer ser crente e um profano ao mesmo tempo. Você não pode ficar cocheando entre dois pensamentos. Ser cristão e andar na luz é ter uma vida que expressa a vontade de Deus e que vive sem medo, sem receios de ser envergonhado, porque vive uma vida de santificação. Você reconhece que é homem, que é fraco, que o seu casamento precisa de socorro, que o seu namoro precisa de intervenção divina. Você percebe tudo isso e corre para o Senhor, que é a sua força, que é o seu livramento, que ilumina as suas trevas, que derrama luz em suas trevas. É ter na sua boca e no seu coração palavras de graça, não falatórios profanos. Você deve viver assim, uma vida graciosa. Coloque os seus olhos naquilo que agrada o Senhor e divida a sua vida com quem é santo. Divida a sua vida com quem é separado com Deus, separado para Deus. Compartilhe a sua história com quem é separado com Deus. Se o seu namoro, a menina está te arrastando para o mal, veja se ela é crente de fato. Se no seu namoro o rapaz está te afastando do que é santo, perceba que ele está apontando que ele não tem credenciais de um cristão. Você deve avaliar. Você deve ver isso. A Bíblia diz: não se ponha em julgo desigual, como os descrentes. Que justiça há na imoralidade? Que prazer há na luz com as trevas? Que comunhão há, harmonia há entre Cristo e o diabo? Não há, irmãos. Por isso, meus amados, revejam suas condutas. Os que namorem, fiquem no seu namoro em santidade. Os que são casados, santifiquem o seu casamento. Os que não são casados e vivem juntos, reparem isso logo. Você não pode ter esse mau testemunho no meio do povo de Deus. Case-se. Você que está namorando e que está passando poucas e boas, procura casar. Aquele que está casado com um cônjuge que ainda não é de Cristo, continue orando. Não estou dizendo separe-se. Continue orando e clamando para que Deus salve ele ou salve ela. Santifique o seu casamento em oração. Aquele cônjuge que está fraco e você está segurando as rédeas, Deus é que tem te sustentado. Ore para que Deus o salve, o recupere. Segunda coisa, cuidado com a imoralidade sexual. Não a cobice. Não a idolatre. Muita gente na igreja cobiça a imoralidade sexual. Muita gente na igreja tolera e adora isso. Idolatra isso. Irmãos, no passado, os nossos amados aqui que Paulo estava escrevendo tinham uma vida prática perniciosa nisso. Eles tinham uma vida pagã, do paganismo, e viviam assim. Cultos religiosos imorais. Por isso que Paulo estava falando isso com eles. No nosso passado a gente tinha um histórico muito ruim nesta área. Mas Deus nos libertou. Nós não devemos ser devolvidos a isso. Vença qualquer convite, qualquer sedução em Cristo Jesus. E por último, vindique a luz de Cristo. Creia que Cristo é a luz que te pode fazer abandonar o pecado, te tornar um filho de Deus. O texto de João disse assim, nele estava a vida em Cristo.
a vida e a luz para os homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Venha a Cristo hoje. Venha a Cristo agora e se coloque debaixo do guarda-chuva do Senhor, da proteção do Senhor. Permita que Ele te ilumine todos os aspectos da sua vida. Permita que Ele perdoe os seus pecados. Se entregue a Ele agora. Abandone a vida infame que você tem. Venha a Jesus Cristo em fé. Veja-o como seu Salvador. Você não será mais envergonhado quando você estiver ao lado dele. Ele derrama luz nas suas densas trevas. Não aquela lâmpada de Thomas Edison que eu falei no início, mas a luz que brilha e que nunca vai se apagar. E essa luz é Jesus Cristo. A vida eterna está nele. E Ele pode lhe dar hoje esta vida. Você pode viver longe do poder das trevas. Você pode hoje se apegar à luz de Deus. Um dia você estará diante de Deus, iluminado ou em trevas. É a pergunta que eu te faço. Se você se render a Cristo hoje, você estará em luz, em glória. Mas se você continuar com a dureza do coração, e entendendo que você quer esperar, eu não posso, ninguém pode te garantir que você estará diante dele em luz. Não. Se você recusa o Evangelho, você estará em densas trevas, longe dele. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua dura e boa palavra no nosso coração. Amém?